Progressão parcial de geografia, conteúdo referente ao 9º ano do ensino fundamental, alunos matriculados e frequentes na primeira série do ensino médio. Tema 2, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é consequência da Primeira Guerra. Ela é como se fosse um segmento da Primeira Guerra Mundial. Porque muitos dos antecedentes, muitos dos acontecimentos e o final da Primeira Guerra Mundial vem refletir no acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Período 1939 a 1945. Se lembra o período da Primeira Guerra? Ela terminou em 1918. Em 1939 está iniciando a Segunda Guerra Mundial. Esse intervalo de tempo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra teve vários acontecimentos, vários antecedentes que aparentemente vieram da Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes, o que estava acontecendo no mundo até acontecer a Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Entre eles estão o nacionalismo, o expansionismo, como principais antecedentes. Primeiro, lembram do nacionalismo da Primeira Guerra Mundial? Ele continua aqui na Segunda Guerra Mundial. Ele vem para a Segunda Guerra Mundial. Esse nacionalismo. Esse nacionalismo é refletido principalmente na questão da Alemanha. Lembra do Tratado de Versalhes? A Alemanha não engoliu o Tratado de Versalhes, ela ficou com esse Tratado de Versalhes engasgado. E aqui o nacionalismo da população faz com que ela fique revoltosa contra essas punições do Tratado de Versalhes. A população da Alemanha, ela acha que eles estão passando por dificuldades econômicas, principalmente por causa do Tratado de Versalhes. Um dos motivos é o Tratado de Versalhes. E esse nacionalismo, então, vai vindo arraigado na população, que justifica o retorno ao expansionismo alemão. Se lembra que pelo Tratado de Versalhes a Alemanha estava proibida de anexar novos territórios e ela teve até que devolver alguns territórios, e ela recomeça aqui nesse intervalo entre guerras a promover essa política expansionista novamente, aliada, favorecida pelo nacionalismo, que é esse desejo da população de ver o seu país influente, crescido e fortalecido. Há um expansionismo. Esse expansionismo não é somente da Alemanha, mas daqueles antigos países que estiveram aliados à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a Itália, ela ocupa a Etiópia em 1935. A Alemanha, a Áustria, ela ocupa a Áustria em 1938. Bom, o nacionalismo aqui. Agora, há um livro de um geógrafo chamado Frederick Hartz. Esse livro chama-se Teoria do Espaço Vital. Nesse livro, ele fortalece esse sentimento nacionalista na Alemanha. Nesse livro, ele fala que o espaço, o domínio, o controle de novos territórios é fundamental para o desenvolvimento de determinados países, para o crescimento de determinados países, que para a Alemanha isso é importante, os alemães se apropriam disso. Então a Alemanha chega a ocupar a Áustria em 1938 e ela tinha sido proibida pelo Tratado de Versalhes. Ela ocupa a Tchecoslováquia em 1939, ocupa a Polônia em 1939 também. A crise de 1929
também foi antecedente. Aqui a gente tem um erro de digitação, em vez de crise de 1929. Não, perdão, está correto, crise de 1929, está faltando o óculos aqui. A crise de 29, ela também foi um antecedente. Os prejuízos de guerra favoreceram uma crise econômica que começa nos Estados Unidos. Os investimentos dos Estados Unidos fez com guerra, todos assim, as dívidas que os países europeus tinham com ele e alguns fatores internos dentro dos Estados Unidos favoreceram a crise de 29. Nessa crise aconteceu de interferir, influenciar em outros locais do mundo. Economicamente influenciou vários lugares. Também foi antecedente da Segunda Guerra Mundial. Algumas coisas acontecem também, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, que justifica a Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo faz surgir alguns partidos políticos totalitaristas na Europa. Esse desejo de que o país se torne importante, de que o país cresça e apareça, facilitou o surgimento de regimes totalitários, de partidos políticos no poder que controlavam com domínio e rigor a vida da população. Na Itália, então, surge o fascismo. Mussolini, ele leva esse idealismo de que o país precisava se impor, crescer sobre os demais. Na Alemanha acontece o nazismo. O nazismo, ele vem como um sentimento principalmente de crescimento, desenvolvimento e de limpeza étnica. Esse nazismo, ele tem ainda essa importância de fazer com que parte da população concorde que os alemães de origem ariana devem prevalecer, deve-se fazer uma limpeza étnica, excluir do mundo outros povos que eles consideravam inferiores. Na verdade, os alemães deveriam um dia dominar o mundo. Começaria por essa limpeza étnica dentro do próprio país. Havia uma aversão a quem era diferente, não era de origem ariana. E eles começam essa limpeza étnica, então, com os negros, homossexuais e principalmente com os judeus. Haviam prisões e os judeus eram levados para os campos de extermínio. Geralmente homens, mulheres e crianças, quando eram presos, eram separados. Os idosos, as mulheres e as crianças que não tinham força de trabalho já iriam para o extermínio. E quem ainda tinha força de trabalho, homens e jovens, eles eram submetidos a trabalho escravo enquanto tinha essa força de trabalho para depois, futuramente, também serem eliminados. Os judeus, eles, por dois motivos, eles foram um grupo bastante atingidos pelo nazismo. Eles estavam sem pátria, desde aquela diáspora bíblica, que esse povo ele espalhou pelo mundo e ficou sem pátria. Perde, ganha conflito na região, no Oriente Médio. Esses judeus foram espalhados pelo mundo. E esses judeus, muitos deles vêm parar na Alemanha e estavam enriquecendo na Alemanha enquanto a Alemanha passava por dificuldades econômicas. Muitos judeus estavam emprestando dinheiro a juros para os alemães. E eles eram considerados uma raça inferior que deveria ser eliminada. Então, todo esse quadro é o quadro que favorece a ocorrência da Segunda Guerra Mundial.
Então, algumas alianças também surgem, da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial. Aqui as duas alianças são denominadas países aliados e países do eixo. Os países aliados eles são formados por Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética. Só um detalhe, os Estados Unidos eles não compuseram essa aliança de início. Os Estados Unidos novamente entra mais na frente. Ele entra para decidir a Segunda Guerra Mundial da mesma forma que ele entrou para decidir a Primeira Guerra Mundial. No primeiro momento, os Estados Unidos não fazia parte ainda da aliança. Em 1941 é que os Estados Unidos entram para a aliança da Inglaterra, cabeça-chave a Inglaterra. Em 1942 o Brasil entra na guerra, também para poder, por causa de alguns problemas que ele teve no oceano, uma esquadra de produtos ela foi atingida, soldados alemães, e aí os Estados Unidos, o Brasil decide entrar a favor dos países aliados. A Austrália também ela se une posteriormente aos países aliados e por isso a Segunda Guerra também se torna mundial, porque novamente ela inicia com os países europeus, mas depois de vários continentes, países vão entrando e vão fortalecendo essas alianças. Países do eixo formado novamente pela Itália, Alemanha e pelo Japão. Aqui surge o Japão, que não estava na primeira aliança. Como a gente tem os antecedentes, eles são os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, os motivos são, principalmente, o nacionalismo de novo, que o nacionalismo faz acontecer o fascismo, o nazismo, o nacionalismo faz acontecer a expansão alemã novamente, a Alemanha ocupando novos territórios. Fascismo na Itália justifica também esse expansionismo. E essa desobediência ao Tratado de Versalhes é um agravante para a Segunda Guerra Mundial. Então, toda guerra tem os motivos, os antecedentes, que são os motivos que levaram a acontecer, mas tem uma desculpa, mas tem um estopim. O estopim da Segunda Guerra Mundial é a invasão do corredor polonês. A Alemanha ela perde o domínio de uma área que era dela, no pré-Primeira Guerra Mundial. Ela perde o corredor polonês e ela ocupa ele novamente aqui no pré-Segunda Guerra Mundial. Com essa invasão do corredor polonês, dá início à Segunda Guerra Mundial. Qual é o contexto dessa guerra? De 1939 a 1942, os países do eixo, liderados pela cabeça de chave, que é a Alemanha, principal país da aliança, está em vantagem. Nessa primeira etapa, novamente, a Alemanha está em destaque, está à frente do conflito. Só que, a partir de 1941, a entrada dos Estados Unidos, aí, em 1942, a tríplice, os países aliados, eles passam à frente do conflito. Aqui a gente tem países do eixo encabeçado pela Alemanha, países aliados encabeçados pela Inglaterra, ou Reino Unido. A Alemanha ela se rende em 1940, a Itália se rende em 1944, a Itália se desiste do conflito. E os alemães, ou nazistas, eles começam a perder alguns territórios. Perde território da Bulgária, da Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Perde aliados como Egito, Marrocos, Argélia. Olha, mais gente envolvida na Segunda Guerra Mundial. Então não era só a Europa.
países africanos envolvidos na guerra e países também do Oriente Médio. 1945, União Soviética e Estados Unidos, eles tomam a Alemanha. Mas qual foi o desfecho para a Segunda Guerra Mundial? Quando os Estados Unidos toma a Alemanha, fica um país resistente ainda. Praticamente há um país na guerra. Quando eles tomam a Alemanha, Hitler já suicidou e eles ocupam Estados Unidos e Alemanha, Estados Unidos e União Soviética, eles ocupam o território da Alemanha. Estados Unidos e União Soviética, ao tomar a Berlim, na Alemanha, capital da Alemanha, a gente já seguraria essa informação para a Guerra Fria. Se fôssemos falar sobre a Guerra Fria nesse momento, mas na progressão parcial não. Mas isso aqui já é um antecedente para a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética tomam a Alemanha praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. Então vamos entender uma coisa? Primeira Guerra Mundial, o final dela fez surgir a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o final dela faz surgir a Guerra Fria. É uma sequência de acontecimentos, é uma sequência de conflitos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Só um país ainda não se rendeu, 1945, que é o Japão. Quando os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, ele entra por causa do ataque japonês a uma base naval em Pearl Harbor, lá no Havaí. O Japão ataca essa esquadra americana. Estados Unidos ficou com isso engasgado. E quando todos os países vão se rendendo e desistindo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vê uma chance de fazer com que o Japão se rendesse, encerrar a Segunda Guerra Mundial, e ele vê uma oportunidade também de descontar Pearl Harbor. E os Estados Unidos lançam 2 bombas nucleares no Japão. Desolou 2 cidades. Muitos mortos, muitos mil mortos. E pessoas morrem de câncer, de radiação até hoje, nas proximidades das regiões atingidas. Essas bombas nucleares jogadas no Japão fez com que o Japão se rendesse. Mudou a história do Japão, mudou a história do mundo. Que essas bombas nucleares jogadas no Japão não fez somente ele se render, mas fez ele perceber que investimentos em guerra não adiantavam, porque ele se achava preparado, o Japão se sentia forte para a guerra, por isso ele estava resistindo ainda, depois da rendição dos outros países, e o Japão aprende, deixa de investir em armamentos, na formação de exército e passa a investir em educação e se torna a 2ª maior economia mundial. E é uma lição para o mundo do poderio dessas armas, da potência. E hoje é uma grande preocupação mundial porque muitos países estão produzindo armas nucleares. Não aprenderam uma lição positiva, mas o mundo passou a temer esse tipo de armamento. E todos passaram, ou vários países passaram a querer se precaver, também produzindo essas armas, para não ser pego despreparado numa possível 3ª Guerra Mundial, se ela vir a acontecer. Se acontecer a 3ª Guerra Mundial, ela vai ser de proporção gigantesca, porque provavelmente ela vai ser nuclear.
Ela vai ser de longo alcance, porque essas armas podem ser jogadas de longe, e ela é de ataque em massa, atinge uma grande população, um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, o final, o desfecho da Segunda Guerra Mundial foram as bombas nucleares jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. As consequências, além das bombas, as consequências para o Japão, 50 milhões de mortos, mais 35 milhões de feridos, uma destruição material, financeira muito grande, herança de política totalitarista. Alguns regimes totalitários persistiram no mundo e perduram até hoje. Herança desse período da pré-Segunda Guerra Mundial. E herança de produção de armamentos com tecnologia nuclear. Tem vários países produzindo armamentos nucleares. Embora acordos internacionais que tentam restringir, que tentam controlar, que tentam fiscalizar isso, mas isso é uma grande preocupação na atualidade. Então, até mais, bons estudos, uma boa avaliação. Nós vamos para um terceiro vídeo que vai falar sobre os impactos ambientais globais. É o último tema, é o tema 3, para a progressão parcial. Um abraço.